A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat, estamos no ponto 168 e a pergunta que nos é colocada é a seguinte: por que tem a liturgia prioridade na vida da igreja e de cada um de nós? O YouCat vai dizer assim: a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde promana, ou seja, emana toda a sua força. Isso está no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concilium número 10. E a Sacrosanto Concílio vai dizer exatamente isso, que é da Eucaristia que emana toda a força, toda a vitalidade da igreja. Eu gostaria de ler uma frase que é uma resposta do mártir São Saturnino, que ele fez em 305 ao ser interrogado sobre a acusação de ter participado numa assembleia dominical da Santa Missa, que era uma coisa proibida. Olha que interessante que ele fala: não podemos viver sem a Eucaristia dominical, né? Eu diria, não podemos viver sem a Eucaristia diária, né? Não sabes que o Cristo existe para a Eucaristia e que a Eucaristia existe para o cristão? Ou seja, São Saturnino, ele tinha tão forte essa consciência da Eucaristia para si, que ele dizia que o sentido do cristão é a vivência da Eucaristia. O cristão não pode viver sem a Eucaristia. É exatamente isso, porque é da Eucaristia, como diz o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, é que emana toda a força de Cristo, a vitalidade de Cristo. Ela é a fonte da vida, a fonte da onde emana a graça de Deus. Ela acontece profundamente na liturgia. Depois o YouCat vai dizer assim: no tempo de sua vida terrena, fluía a Jesus autênticas multidões de pessoas que procuravam sua proximidade salvífica. Ainda hoje o podemos encontrar, pois ele vive na sua igreja. São dois os lugares onde ele nos garante a sua presença: no serviço aos mais pobres e, sobretudo, na Eucaristia. Aí corremos diretamente para os seus braços. Se o deixarmos aproximar-se de nós na Santa Missa, ele ensina-nos, alimenta-nos, transforma-nos, cura-nos e torna-se um conosco. Ou seja, quando eu comungo, quando eu deixo Cristo agir em mim, eu me torno eucarístico. Ou seja, eu me torno fonte da Eucaristia. Para ser mais claro ainda, eu me torno um templo vivo, me torno um ostensório, onde a graça de Deus acontece. E quando eu estou com Cristo na Eucaristia, eu sou esse sinal de Cristo que irradia para o mundo. E também quando eu me encontro com Cristo chagado ou flagelado, no pobre, no último, no humilde, no pequeno, assim como nós vemos em Mateus 25, né? Toda vez que fizeste isto a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes. E aqui é onde Deus se manifesta, e aqui a gente lembra aquela maravilhosa e linda frase, na verdade é aquela homilia do Papa Paulo VI, São Paulo VI, que ele fez em Bogotá, né? Dizendo que o pobre é a manifestação do Cristo, é a presença viva do Cristo redivivo no meio dele. Como isso é profundo, como isso é forte, como isso é significativo. O pobre e a Eucaristia. E uma coisa que uma vez o bispo de Lamezia Terme, agora emérito, Monsenhor Luigi, que era meu diretor espiritual, ele me falava assim: não existe nada mais pobre do que Cristo na Eucaristia. Cristo na Eucaristia, ele é totalmente rendido, ele não se move por si só, ele está preso no sacrário. Se ninguém vai a ele ali, adorá-lo numa capela, ele não pode sair e se colocar em alimento. É preciso que uma pessoa realmente deseje, é preciso que uma pessoa realmente o queira, né? E quantas aberrações, quantos sacrilégios, quantas missas negras satânicas são feitas a partir da Santa e Sagrada Eucaristia.
né? Muitas vezes os satânicos, as pessoas longe de Deus, acreditam muito mais na Eucaristia do que muitas vezes nós cristãos católicos. Portanto, na Eucaristia está a nossa fonte de vida. E Cristo pobre, que também se faz do pobre, ele também é pobre na espécie de pão da Santa Eucaristia. E ao mesmo tempo que ele se faz pobre ali, ele é grande fonte de riqueza, grande fonte de santidade e de santificação para cada um de nós. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão.